Nossa história começa em um grande abismo, onde se encontra uma misteriosa floresta. Lá é possível ver uma árvore diferente, bem no centro dessa floresta. Essa árvore, na verdade, é o nosso protagonista, Yu, que logo percebe que reencarnou como uma árvore. Ele está confuso sobre onde está e o que realmente está acontecendo ali. No primeiro momento, ele acredita que está sonhando, afinal, estava muito cansado do trabalho. Mas, após tentar se acordar, ele logo entende que tudo aquilo ali é realmente algo real. Ele então se lembra de que provavelmente morreu engasgado ao beber água. E que, ao invés de renascer, como geralmente acontece nesse tipo de história, como um grande herói que vai construir um harém, ele acabou renascendo como uma árvore senciente. Então, como aceitar aquela situação e procurar o lado bom sobre aquilo? Afinal, as aves não tinham olhos e ele era capaz de enxergar. Dessa forma, ele poderia viver por anos sem muita coisa para sobreviver. Então, talvez renascer com a ave não seja assim tão ruim. Entretanto, ele precisava tomar cuidado. Afinal, alguns animais podiam tentar se alimentar dos seus troncos, ou mesmo o derrubá-lo. Dessa maneira, ele precisava descobrir formas de se defender. E é nesse momento que duas abelhas começam a cercar Yu, que fica logo irritado e usa um dos seus galhos como uma foice, matando as duas abelhas. Uma janela de status então aparece, dizendo que Yu tinha ganhado 0,2 pontos de evolução. Esses pontos poderiam ser usados para fortalecer o Yu. Nesse momento, ele tinha algumas habilidades que poderiam ser reforçadas. Mas a única que ele poderia melhorar naquele momento eram os seus galhos, já que eram as mais baratas para isso. Além disso, ele descobriu que batendo inimigos, ele ganharia sempre 0,2 pontos por abate e mais o nível do inimigo. Além disso, receberia pontos através da luz. Em outras palavras, ele ganhava pontos de evolução ao fazer a fotossíntese. Ele então usa seus pontos para fortalecer seus galhos. Assim, ele consegue mover mais 2 galhos, além da que ele já tinha movimentado anteriormente. É então que ele vê a colmeia de abelhas bem em sua frente. E aproveita para acabar com o barulho que elas estavam fazendo e testar suas novas habilidades. Além de também ganhar, em consequência, pontos para se fortalecer. Descobrimos então que se passou já um mês desde que Yu reencarnou como uma árvore. Durante esse período, ele havia evoluído consideravelmente e agora era capaz de usar todos os seus galhos. Além disso, havia desenvolvido uma nova habilidade chamada Tornado Perfurador, capaz de gerar uma onda de vento poderosa a partir da pressão do ar feito pelos seus galhos. Para testar sua nova habilidade, Yu escolheu um dos animais mágicos da região e o atacou. Ele pôde ver o quão letal era sua nova habilidade, e assim sentiu que estava ficando cada vez mais forte. Comparado às outras aves, Yu estava em evolução acelerada e já tinha crescido consideravelmente. Ele se sentia mais confiante agora que era capaz de se defender, e sabia que poderia se tornar uma árvore famosa no futuro. No entanto, sua vida não seria fácil, como Yu logo descobriu. O ninho de falcão havia sido construído em um de seus galhos, e ele sabia que esses animais se tornariam excelentes caçadores no futuro. Por isso, decidiu que o melhor seria domesticá-los, os transformando em seus guardiões para ajudá-lo a se defender de ameaças externas do futuro. A floresta que Yu vivia era cheia de perigos, desde batalhas de lobos até formigas e aranhas gigantes. Todos esses animais lutavam pela sobrevivência. E Yu não era exceção. Ele precisava se tornar cada vez mais forte para sobreviver. E por isso, matou uma lebre para alimentar os filhotes de falcão. Porque, enquanto ele ganhava pontos por cada animal que ele matava, também alimentava os filhotes, fazendo com que eles se tornassem fiéis a ele. Depois de praticamente maximizar todos seus galhos, Yu resolveu fortalecer suas raízes, acreditando que ao fazê-lo seria capaz de se movimentar livremente. Apesar da dor absurda que sentiu ao fortalecer suas raízes, ele conseguiu deixar uma delas mais forte, e assim podia movê-la livremente. No entanto, seu plano de sair andando por aí foram de terra abaixo. Quando tentou se movimentar,
ele sentiu novamente uma dor insuportável, pior do que a anterior. Ele ainda não era capaz de se movimentar livremente, mas agora tinha uma arma secreta muito mais poderosa: suas raízes. Decidindo assim deixá-las escondidas debaixo da terra. Enquanto estava ali perdido em seus pensamentos, Yu escutou um barulho em um arbusto próximo. Ao investigar, ele descobriu uma raposa ferida e resolveu usá-la para alimentar seus pássaros e também ganhar pontos de evolução. Mas logo ele percebeu que o animal estava envenenado e resolveu curá-la antes de dar sua carne para os falcões. Afinal, carne envenenada poderia fazer mal para os filhotes. No entanto, uma janela de aviso apareceu para Yu, informando que ao usar as propriedades curativas dos seus galhos, seus pontos seriam esgotados e ele teria que gastar novamente pontos para os fortalecê-lo. Yu pensou nos benefícios e decidiu curar a raposa. Dessa forma, ele poderia matá-la para ganhar mais pontos do que gastou. Além disso, agora poderia dar sua carne para os filhotes de falcão. Após curá-la, Yu não foi capaz de matá-lo. Afinal, o animal era muito fofo e começou a se esfregar no tronco de Yu, que o acariciou e sentiu seus pelos fofos, desistindo completamente dos seus planos. Nesse momento, a pele da raposa começou a brilhar e Yu percebeu que ela havia evoluído. Uma nova janela de status apareceu, explicando que seus poderes curativos aceleravam a evolução de outros seres. Agora, a raposa estava no nível 4 e tinha pelos que pareciam estar pegando fogo. Yu entendeu um pouco mais sobre o sistema de poder desse mundo. Quanto maior seu nível, mais poderoso você é. Além disso, muito provavelmente, após alcançar o nível 10, passaria para um novo estágio e poderia evoluir. Ele percebeu que sua jornada estava apenas começando e que precisava ficar cada vez mais forte. Yu ficou preocupado com os humanos. Ele precisava se fortalecer e tomar cuidado, além dos animais, também com os humanos, pois eles poderiam querer usá-lo como experimento, ou até mesmo derrubá-lo por simples medo. Nesse momento, Yu percebeu que duas garotas estavam se aproximando dele, trazendo água e comida. Imediatamente, Yu se escondeu dentro de seu tronco. Posteriormente, ele descobriu que as garotas estavam visitando o túmulo do seu pai, que foi enterrado embaixo dele. Após fazer algumas orações, as garotas foram tomar banho em um rio próximo e partiram para casa. Uma semana depois, Yu e seus novos companheiros estavam lutando contra uma águia dourada, que estava dando bastante trabalho para os filhotes de falcão, que estavam bastante crescidos naquele momento. Elas quase não causavam dano e acabaram sendo derrotadas facilmente. Nesse momento, a raposa chegou e deu uma grande mordida no pescoço da águia. Mas também acabou sendo derrotada, já que a águia rapidamente se virou e prendeu o pescoço da raposa, jogando-a no chão e deixando-a imóvel. Por sua vez, a águia foi derrotada por Yu, que usou seus galhos para causar um poderoso ataque no peito da águia, a matando-a instantaneamente. Isso deixou Yu bastante preocupado, pois uma simples águia de nível 7 deu bastante trabalho para ser derrotada, mesmo ela não sendo tão forte assim. Yu percebeu que precisava optar ainda mais sua presença, para que pudesse continuar evoluindo e sendo capaz de se defender com mais facilidade de inimigos mais poderosos, ou, no mínimo, com o mesmo nível de poder que ele. Portanto, tanto ele quanto seus companheiros precisavam ficar cada vez mais forte para serem capazes de sobreviver naquele lugar. Yu então agradeceu seus companheiros, dando a eles algumas gotas de seu fluido curativo. Nesse momento, eles são pegos de surpresa por um poderoso ataque que acaba danificando bastante as estruturas de Yu, fazendo perder mais da metade dos seus galhos e suas raízes fortalecidas. Isso foi fruto do ataque da serpente de cabeça de machado, que tinha a capacidade de ocultar completamente sua presença. Yu percebeu que a serpente era tão forte quanto ele, e provavelmente foi até ali porque sentiu sua presença. Além disso, Yu era um excelente alimento. Afinal, qualquer monstro que se alimentasse dele ficaria mais forte por conta dos seus bons status que seu fluido poderia gerar. Nesse momento, a raposa entra em fúria, ao lembrar que a cobra foi a responsável por envenená-la e atacá-la de surpresa.
deixando-a à beira da morte antes de encontrar Yu. Junto com os filhotes de falcão, eles queriam atacá-la, mas Yu os manda se afastar, afinal eles não eram capazes de causar qualquer dano naquele monstro. Yu então usa seus pontos de evolução para fortalecer suas raízes e defere um ataque na serpente, causando um impasse entre elas. Afinal, ambos estão no mesmo nível e têm quase os mesmos níveis de poder. Yu então fortaleceu todas suas raízes e enrolou a cobra, deixando-a presa. Ele então usa o restante das suas raízes, deferindo um poderoso ataque na cobra. Entretanto, suas escamas são extremamente resistentes e Yu só consegue causar um dano leve no corpo da serpente, e deixa uma marca superficial em suas escamas. Nesse momento, a serpente percebe que estava em desvantagem e que, já que tinha conseguido comer alguns galhos de Yu, resolveu recuar e fugir da situação. Yu ficou aliviado por ter sobrevivido ao embate, mas sabe que precisava ficar cada vez mais forte, pois muito provavelmente a serpente retornaria para tentar terminar o serviço e ser capaz de se alimentar completamente dele. Ele estava exausto, mesmo sendo apenas uma ave. Afinal, o combate danificou parcialmente seu núcleo, que é basicamente o seu coração. Nesse momento, ele percebe que a luta contra a serpente gerou alguns lucros. Afinal, ele foi capaz de passar de nível e agora poderia evoluir. Uma nova janela de aviso aparece em sua frente, perguntando se ele gostaria de evoluir para o próximo nível. Sabendo que precisava ficar cada vez mais poderoso, Yu então aceitou de bom grado. Nesse momento, uma poderosa energia envolveu Yu e uma forte luz foi gerada do seu corpo. Todos os galhos e raízes que tinham sofrido danos foram restauradas e ele se sentiu mais forte, com todas suas estatísticas tendo aumentado. Seus companheiros também evoluíram e aumentaram seus níveis, pois foram afetados pela evolução de Yu. Agora, eles eram muito mais fortes de quando enfrentaram a serpente cabeça de machado. Yu ordenou que os filhotes de falcão investigassem a área para descobrir para onde a serpente havia fugido. Eles eram fortes o suficientes para enfrentar a águia dourada e até mesmo causar algum incômodo na serpente. Ao mesmo tempo, ele observou que a raposa estava muito mais forte e majestosa do que antes. Quando ele ia verificar os status, Yu foi interrompido pelos gritos das irmãs, que estavam correndo em sua direção, sendo perseguidos por uma matilha de animais mágicos. Os animais sentiram o poder de Yu e estavam indo em sua direção para se alimentar dele e evoluírem. Yu ficou irritado por perceber que eles o sentiam como um tipo de pílula espiritual que poderia aumentar seus poderes. Ele então resolveu usá-los para ganhar pontos de evolução e ficar cada vez mais poderoso. Então ele começou a usar seus galhos e raízes e derrotou um a um todos os animais mágicos que estavam ali. E prendeu alguns, para quem sabe os transformar também em seus servos. Depois que as feras foram contidas por Yu, nosso protagonista ficou em um dilema moral. As garotas haviam se machucado por conta dos ataques das feras, e ele tinha duas opções: deixá-las morrer e sofrer as consequências dos aldeões, procurando-as e encontrando, descobrindo que ele era uma árvore mágica, ou curá-las e permitir que espalhasse a notícia de que existia uma árvore senciente no meio da floresta, atraindo pessoas interessadas em usá-la como experimento ou como atração em algum tipo de zoológico. Yu então pensou em um plano para fazer as garotas guardarem segredos sobre ele. Elas acordaram bem, e Yu escreveu no chão, dizendo que era o pai das garotas reencarnados na árvore. Elas ficaram céticas em relação à afirmação de Yu, e uma delas pede para que ele revele o maior segredo dela. Yu então abriu a janela de status e escreveu que ela gostava de um rapaz de uma aldeia vizinha, deixando-a em choque e sua irmã se divertindo com essa informação. Então, elas acabam acreditando que Yu de fato era o pai delas, afinal, somente ele sabia sobre isso. No geral, essa história de Yu não era uma mentira. Afinal, ele percebeu que tinha um certo sentimento pelas garotas, muito provavelmente pelo fato do corpo do pai delas ter sido enterradas ali, e a alma deles ter se fudido de alguma forma. Dessa forma, Yu entregou para elas um par de presilhas que ele havia feito, sem saber o real motivo daquilo. Ele acariciou a cabeça das meninas e falou que elas fizeram bem até agora, e que não precisavam se preocupar mais. Ele estava ali para ajudá-las novamente.
Yu então descobre um pouco mais do que está acontecendo no mundo através das garotas. Segundo elas, aquele mundo tinha uma certa modernidade, pois existiam aviões e outras formas de tecnologias, mas também existia magia. As garotas contaram que há 2 meses mais ou menos, algo inesperado aconteceu no mundo. Em um primeiro momento, um avião foi atacado por um grupo de corvos mutantes, e depois o navio afundou porque monstros marítimos começaram a aparecer. Segundo algumas pesquisas, o ar daquele mundo mudou. Uma estrutura desconhecida começou a surgir no ar, e essa estrutura estava fazendo com que todas as coisas vivas pudessem evoluir. No Oriente, essa energia estava sendo conhecida como espiritual, enquanto no Ocidente estava sendo chamada de magia. Ele ficou surpreso com essas informações e começou a perceber o que realmente estava acontecendo no mundo. As garotas então dizem que não estavam acreditando nisso até aquele momento, mas agora elas estavam felizes que isso realmente era verdade. Afinal, o pai delas voltou graças a essa energia. Nesse momento, ele percebeu que as meninas estavam se dando bem com todos os animais que ele tinha capturado, e a raposa parecia gostar muito delas, demonstrando um grande afeto pelas meninas. Yu então resolveu que aqueles que ele tinha conseguido capturar na batalha anterior poderiam de alguma forma ter utilidade no futuro e ajudá-lo a sobreviver nesse mundo que estava se mostrando muito mais caótico do que ele esperava. Ele então voltou suas atenções para a janela de status, percebendo que ganhou 2 novas habilidades por conta da sua evolução: a barreira de névoa e a névoa alucinógena, que são 2 habilidades muito interessantes para ele ser capaz de proteger a área ao seu redor. Ele então usou seus pontos para ativar a névoa, cobrindo toda a área ao seu redor para se certificar de ser capaz de identificar qualquer inimigo que chegasse perto, além de gastar outros pontos para aumentar ainda mais suas habilidades, reforçando cada uma delas. Seu grande objetivo naquele momento era encontrar onde a serpente estava se escondendo, para matá-la, já que ela era um inimigo muito perigoso e uma ameaça para sua sobrevivência no futuro. Como já era tarde, Yu pediu para que a raposa levasse as garotas à vila e as protegesse no caminho, mas deu aviso para que as meninas não falassem sobre ele para ninguém, nem mesmo para o avô delas. Afinal, isso poderia causar mais confusão do que ajudar, trazendo grandes problemas para ele. As garotas entenderam e prometeram que não falariam nada sobre a reencarnação de seu pai. Elas estavam bastante felizes em reencontrar o seu querido pai, e também por terem feito amizade com a raposa, que acabou se tornando uma grande companheira das meninas. Enquanto isso, Yu se preparava para usar seus pontos para fortalecer ainda mais suas habilidades. Naquele momento, todos os animais e monstros da região ficaram em alerta. Afinal, eles foram capazes de sentir que um novo ser poderoso havia surgido na região. Ao terminar sua evolução, Yu ficou extremamente forte em comparação à luta contra a serpente ou até mesmo contra a matriz dos monstros. Ele começou a testar suas habilidades, percebendo que a névoa alucinógena era bem efetiva e seria uma excelente arma de camuflagem e uma forma de impedir que inimigos se aproximassem dele com tanta facilidade. Ele também percebeu que suas raízes estavam muito mais profundas e provavelmente encontraram uma nascente de poder espiritual, que estava começando a ajudá-lo a evoluir muito mais rápido e a ganhar mais pontos, deixando seu corpo ainda mais poderoso. Nesse momento, os falcões retornaram, mas eles acabaram não encontrando rastros da serpente, já que ela tinha uma poderosa habilidade de ocultação, o que dificultava descobrir exatamente onde ela estava. Yu então ordena que eles continuassem sobrevoando o local, para ficarem alertas para qualquer movimentação estranha. No dia seguinte, as garotas retornaram para visitar seu pai e acabaram criando uma forte conexão com os animais mágicos. Yu percebeu que desde que ele reencarnou naquela ave, aquele poderia ser o primeiro momento para enfim relaxar e apreciar um pouco de paz e tranquilidade naquele lugar. No dia seguinte, as garotas estavam animadas para irem novamente ao local onde estava seu pai. E todos da aldeia ficaram felizes, pois, aparentemente, as jovens tinham conseguido superar a perda do seu querido pai. Já fazia mais de meio mês que vinha sendo uma rotina constante na vida deles. A raposa sempre esperava as garotas próximas à vila para levarem até o Yu. Mas nesse dia, algo diferente aconteceu. Uma forte tempestade se aproximava no horizonte, e o trio acabou se deparando com a serpente cabeça do machado. Ela foi atraída até as garotas por conta do cheiro que elas tinham, que se assemelhava muito ao cheiro do próprio Yu. A serpente acabou atacando o trio, e a cena muda para onde estava nosso querido protagonista. Naquele momento, ele e os falcões estão lutando contra um enxame de abelhas gigantes. Yu usou uma das suas poderosas raízes e eliminou facilmente todas elas,
ganhando assim mais pontos de evolução. Ele estava feliz, afinal ele estava conseguindo se fortalecer e não tinha enfrentado até então nenhum inimigo poderoso desde a serpente cabeça machado. Ele então conseguiu juntar pontos suficientes para evoluir suas raízes para o próximo nível. Ao acertar, suas raízes ficaram negras e extremamente poderosas em comparação ao nível anterior, sendo possível até mesmo usá-las contra bestas bem mais poderosas. Ele acabou testando sua nova arma, capturando vários inimigos no processo. Uma das novas habilidades que ele adquiriu com essa evolução foi a de transformar inimigos em nutrientes, possibilitando assim que Yu ficasse cada vez mais poderoso. Dessa forma, ele usava sua nova e imensa raiz para criar um campo de proteção, sendo capaz de detectar qualquer movimento suspeito a alguns quilômetros quadrados. Nesse momento, enquanto se lembra, já faz algum tempo desde que a raposa foi atrás das garotas, a raposa acabou chegando até Yu, mas estava extremamente ferida. Ele ficou preocupado com a raposa e com as garotas e a curou, mas quando foi a questionar o que tinha acontecido, o Yu sentiu a presença da serpente cabeça machada, que, para o desespero e fúria de Yu, estava com uma das garotas entre suas presas. A serpente, em um movimento sádico, lançou a jovem para o alto, uma forma de provocar o Yu. E no momento que ele iria comer a jovem, Yu usou sua poderosa raiz, deferindo um ataque surpresa na serpente, conseguindo segurar a jovem. Ele percebeu que a serpente estava mais poderosa. Depois que comeu seus galhos, ela havia evoluído, mas ela tinha achado que estava muito mais forte o suficiente para derrubar Yu e comê-lo. No entanto, logo a serpente percebeu que era um erro enfrentado naquele momento e fugiu novamente. Yu estava desesperado e usou todo seu poder para tentar recuperar os danos causados pela serpente na Kim. Mesmo usando seu fluido curativo e pontos de habilidade desesperadamente, ele não foi capaz de salvar a jovem, que acabou falecendo devido aos graves ferimentos. Enquanto isso, a outra garota foi encontrada pela vila, um pouco menos ferida do que sua irmã. No entanto, o veneno da serpente era tão potente e poderoso que mesmo que ela se recuperasse, sofreria graves danos colaterais. Nesse momento, ela estava em coma e ninguém sabia quando ela poderia retornar à sua consciência. Todos da vila estavam aflitos e preocupados, pois uma das irmãs ainda estava desaparecida. No entanto, eles não tinham muita esperança que ela tivesse sobrevivido, já que Lin estava em um estado grave e muito provavelmente a sua irmã Kim tinha sido comida por alguma fera mágica. Yu viu e ouviu tudo, já que estava usando os pocões para observar o que estava acontecendo na vila. Ele ficou extremamente furioso e prometeu caçar e destruir completamente a serpente, pedindo assim ajuda a todos os animais mágicos que estavam com ele, que haviam feito amizades com as garotas. Juntos, eles caçariam a serpente para se vingar do que ela havia feito às duas jovens.